Então, e aí, vamos entrar? Acho que a gente vai entrar agora no YouTube. Então eu vou estar nos dois. Eles vão abrir a tela aqui e vão me avisar, tá? Tô feliz de estar com vocês. Ok, no ar nós! Hoje a gente está ao mesmo tempo, graças a Deus, tanto no YouTube quanto no Instagram. Já tem um montão de gente aí. Primeiro quero agradecer a todos que estão inscritos, quero agradecer a todos que estão dando apoio, compartilhando o canal. Vou mandar logo o recado da Tamires. O recado é: além de se inscrever no canal, tem que acionar o sininho. Repitam comigo. Além de se inscrever no canal, tem que acionar o sininho no YouTube. Eu preciso testar isso também, tá? Porque segundo a Tamires, que eu também não entendo nada disso, quando você aciona o sininho, você aumenta o número de inscritos. Então, por favor, conto com o apoio de vocês, sim. Eu só posso contar com vocês. Eu vou contar com quem? Sou Ana, né? Então, antes de começar a aula de hoje, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu separei 2 palavras. E eu pedi a Deus uma palavra hoje para abrir essa aula de hoje. E para que você que tem a Bíblia, você pode abrir em João 10, 22. João 10, 22. Ele é a festa, né, que celebrava a festa da Páscoa, celebrada em Jerusalém, e Jesus está indo para lá. Então é João 10, 22. Então, se você está aí com a gente, eu pedi a Deus hoje uma palavra. Eu precisava de uma palavra. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu sofro muito com algumas coisas. E eu pedi a Deus uma palavra para começar a aula hoje, né? E Deus me deu essa palavra, João 10, 22. E eu falei: Senhor, eu queria uma palavra que tenha a ver comigo, com esse momento, com tudo isso que eu também sinto, né? E João 10, 22 diz: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando-se era a festa de dedicação. Aí ele diz: era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. Olha como isso tem a ver com a gente hoje. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Eu vou parar por aqui, porque eu quero completar essa palavra com o Salmo 37. Deus botou no meu coração. Lê o Salmo 37. Eu quero ler o Salmo 37. Também não vou ler todo, vou ler até um pedaço que eu separei. E quando Deus, eu primeiro li João 10, que Deus se apresenta, né? Jesus Cristo se apresenta aos judeus, e os judeus falam no templo, na festa da dedicação, que quem ele era. E ele fala: eu sou Cristo, vocês não me reconhecem, sequer reconhecem as minhas obras. E eu acho que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo para a gente lembrar quem é Jesus e por que a gente está no meio disso. Eu vi uma pregação domingo que diz isso. O que a gente está fazendo aqui no meio da Covid, né? Então eu deixo esse questionamento para vocês. O que você está fazendo aqui no meio da Covid? Você está se transformando? Você está estudando para passar em concurso público, para não perder a meta, o foco? Você não está deixando você não está deixando se desanimar? Porque quem nos anima? Primeiro, nós mesmos. Somos nós que teremos que tirar a alegria dos nossos corações. O que Paulo disse? Que a todo tempo ele tinha contentamento. Estava preso, tinha contentamento. Estava no naufrágio, tinha contentamento. Porque o Cristo que ele cria e que ele crê é um Cristo vivo, que vive em nós. E nós não podemos perder. Não é a fé só, não. É a confiança em Deus. Porque só Deus pode nos tirar dessa situação. E eu queria, antes de começar essa aula hoje,
não dá essa palavra para você, mas dá essa palavra para mim. E Deus botou na minha cabeça, leu o Salmo 37. O Salmo 37 já começa com uma palavra que foi o que eu senti ontem. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te tu, Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu paro por aqui, eu vou dar aula, mas eu deixo essa palavra, e eu sei que essa palavra é mais importante que o poder judiciário. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus está no controle dessa situação, ainda que você esteja numa situação de sofrimento, de angústia muito grande. Não deixa essa angústia criar raízes. Não deixa, porque isso faz muito mal. Faz pra mim e faz pra você. Tudo que eu tô falando, eu não tô falando pra você. Eu tô falando primeiro pra mim. Sempre primeiro pra mim. Porque eu tenho sofrido muito com essa situação do país. Muito. Me amargura muito o coração. Mas eu creio que o Senhor nosso Deus, que é o nosso Salvador, sim, eu creio que esta palavra, que todos que estão de joelho orando, e o Brasil que tem orado, eu creio que haverá saída, que haverá paz. E no final, que nós saibamos tirar disso tudo crescimento, transformação. Então eu deixo essa palavra, e eu não poderia começar essa aula hoje, o Deus botou isso no meu coração, sem dar essa palavra. Não desanime, vai passar. E você não será o mesmo. O Brasil não será o mesmo. E o mundo não será o mesmo. Amém? Bom, dito isso, vou começar a aula. A gente hoje vai falar sobre o Poder Judiciário. Lembrando que o nosso canal é @professora, é prof ou professor inteiro? Me ajuda? Canal? Não, o canal é Professora Ana Cláudia Santana. Uhum. No Instagram é só prof, né? Uhum. Ok, no Instagram é só prof Santana. Então eu preciso que vocês se inscrevam, sim, eu peço. Tem gente que diz, você fica pedindo, eu peço mesmo. Fazer o quê, né? Eu peço, eu sou assim. Se inscreva no canal, me ajude a compartilhar, faça lá o inscrito. Quanto mais gente, melhor, pra gente manter o canal no YouTube. Então só vocês podem me ajudar aqui, né? Sou Solana, como eu já disse. Ok. Bom, dito isso, agora a gente vai começar nossa aula do Poder Judiciário, tá? Uma aula diferente, abençoada por Cristo. Tô procurando meu apagador, tá aqui. Beleza. Bom, dito isso, no Poder Judiciário hoje a gente vai ver competências. Se eu achar que a aula vai ficar muito grande, eu vou dividir a aula em 2 e a gente vai ter a leitura do Felipe na casa dele. O Felipe vai ler na casa dele. E aí a técnica do YouTube, nossa técnica Miss Claudinha, Mr. Felipe, eles vão dividir a tela em 2. Claudinha fica já brava que eu já falo dela. Amém? O que foi? Não pode ir pra frente, que a Claudinha disse. Por causa do foco. Foco! Vê se não focou. Desfocou, agora focou. Vai focar. Ok. É o seguinte, nós vamos estudar as competências do Poder Judiciário. Então, essa aula não é sobre a estrutura do Poder Judiciário, a estrutura está no artigo 92, a estrutura. E nós temos regras gerais do artigo 93 ao artigo 101, regras gerais. Então, para que fique claro, para a gente começar a dar uma introdução à aula. Então vai, foca aí. Assim. Eu faço assim, a câmera foca. Vê se não é igual máquina fotográfica. Então, nós temos 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Hoje a aula é dedicada ao poder judiciário de forma direta. O Poder Judiciário tem a estrutura no artigo 92,
O maior órgão do Poder Judiciário no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. A competência do Supremo Tribunal Federal é principalmente guardar a integridade da Constituição Federal. Ela tem outras atribuições. As atribuições do Supremo Tribunal Federal estão no artigo 102. Vamos lá, todo mundo com o caderno na mão. Tem material no Telegram, Quem não pegou o material tem que pegar, tá? E lá tem os artigos nessa aula. Então, se você não pegou o material, pegue o material no Telegram. A cúpula do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos, para vocês compreenderem, lembrando que hoje a aula não é isso, mas para eu dar uma introdução à aula, para não ser uma aula dura, o Supremo Tribunal Federal, no artigo 101, tem 11 ministros. É a cúpula do Poder Judiciário. A principal função é guardar a integridade da Constituição. Aqui vem os tribunais superiores. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, no artigo 4. O TST, Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Aqui viria a segunda instância. Aqui vem o TJ, o TRF, aqui vem juiz federal, aqui vem TRT, aqui vem TRE, e a gente não tem no Brasil o TRM. Então poderia existir o TRM, a Constituição tem essa abertura, mas a gente não tem essa estrutura no Brasil. Poderia existir. A Constituição abre brecha, mas ele não existe. Então eu vou fazer assim para não confundir a cabeça de alguns alunos. E a gente tem o juiz militar, o juiz eleitoral e o juiz do trabalho. Então, na estrutura que está no artigo 92, nós temos a cúpula do Poder Judiciário, a cúpula. Nós temos os tribunais superiores, a segunda instância e a primeira instância, onde começam os processos. Começam perante o juiz, chegam ao Supremo através de recurso. Então, a função principal do Supremo é guardar a integridade da Constituição Federal. A função principal do Supremo é guardar a integridade da Constituição. O STJ é órgão de legalidade. O TST, o TSE e o Superior Tribunal Militar são justiças especializadas em matéria trabalhista, eleitoral e militar. Justiça especializada, porque é especializada em uma matéria, dada em uma matéria, ela é lógica, sem decorar, entendendo por quê. Isso aqui é a justiça comum, porque não tem um assunto especializado. Aqui tem uma competência. A caneta vermelha tá ruim? Não tô ouvindo. Não tá pegando. Não tá pegando a vermelha? Tá. Então, aqui é a cúpula do Poder Judiciário. Pronto. O Supremo, a principal função dele é guardar a integridade da Constituição. Aqui nós temos os tribunais superiores. Estou voltando aqui com a caneta. A segunda instância, a primeira instância. Aqui eu tenho a justiça comum. Estou repassando a caneta preta, tá, galera? Aqui é a justiça especializada. Especializada nas matérias eleitoral, trabalho e militar. Justiça comum, onde eu tenho a divisão da competência. Competência no TJ, eu tenho matérias estaduais e municipais. E aqui eu tenho a competência da União. Matérias federais, matérias estaduais e municipais. Então, aqui qualquer assunto, se for federal nessa estrutura, se for estadual e municipal nessa estrutura, lembrando que o município não tem poder judiciário. Eu procuro o Tribunal do Estado. Então, pelo amor de Deus. Ok? Perfeito. Se eu tivesse que colocar o CNJ, eu colocaria o CNJ aqui, ó. E ele entra aqui. O CNJ entra aqui. Mas eu particularmente não gosto de dar aula assim. Por quê? Porque o CNJ, conforme o artigo 92, é órgão do Poder Judiciário, mas é um órgão
cuja natureza é administrativa, não é jurisdicional. Eu não acho que ajuda o aluno colocar ele na estrutura. Por que que eu tiro o CNJ da estrutura no meio da aula e eu tiro mesmo? Para o aluno lembrar que a natureza jurídica do CNJ é administrativa. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele é órgão de controle interno das atividades administrativas, financeiras e de pessoal de todo o Poder Judiciário. Controle interno das financeiras, de pessoal e administrativo do Poder Judiciário. Ele é órgão administrativo, por isso que quando eu dou aula para o concurseiro oficial, para ele lembrar, eu tiro o CNJ daqui. O Felipe está comigo, Claudinha? Sim. Hein, Claudinha? Sim. Ok? Por quê? Eu vou chamar o Felipe agora. Felipe, prepara o artigo 92, tá? Artigo 92, eu quero que o Felipe leia lá. E a Claudinha vai abrir a tela aqui para nós dois, amém? Então vamos lá, vamos esperar aí a Claudinha fazer essa parada. Vamos ver, é nosso teste. Hein, Claudinha? Sim. E aí, Felipe, no ar? Sim? Ok, Felipe, é para ler o artigo 92, amém? Já vi que a gente tem aqui o Levi, a Silvana, a Flávia, o Marcos, tá? Tamir está com a gente. Ok, perfeito. Vamos lá, galera. É nosso teste. E aí, artigo 92, pode ler. Vocês estão me ouvindo? Sim. Fala aí, repete. É para ler o artigo 92, amém? Para ler o artigo 92. Bom, enquanto o Felipe, no delay, recebe a informação, a gente vai continuando com a aula. Então, o artigo 92, ele propõe essa estrutura toda. Se ele estivesse aqui, ele já estava lendo, mas como ele está lá, eu preciso que ele leia lá. E aí, pode ler? Fala aí, repete. Espera aí que a Claudinha está resolvendo a leitura do artigo. Artigo 92. Bom, enquanto o Felipe, no delay, recebe a informação, a gente vai continuando com a aula. Então, o artigo 92, foi? Ele propõe essa estrutura toda. Se ele estivesse aqui, ele já estava lendo, mas como ele está lá, eu preciso que ele leia lá. Ok, então, enquanto eles abrem lá, depois a gente vai ela abrindo para leitura. A gente abre para ele ler, a gente continua a aula para ter essa dinâmica. Então, o artigo 92, ele prevê a estrutura do Poder Judiciário. Conseguiu? Não. O artigo 92, ele prevê a estrutura do Poder Judiciário. Depois nós temos o artigo 93, que é para a prova dos tribunais, é muito importante. Fala sobre direitos, modos, formas para a magistratura. Fala sobre concurso público, sobre a aposentadoria dos magistrados, sobre a questão da promoção, hora por antiguidade, hora por merecimento. Então, para a turma de tribunais, é muito importante o artigo 93, mas fica para uma próxima aula. O artigo 94 é a figura do quinto constitucional, né? Um quinto dos julgados dos tribunais, é outra aula também que eu posso dar outro dia, disposições gerais sobre o Poder Judiciário, serão ocupados por membros da OAB e do MP. O artigo 95 são as garantias e as liberdades da magistratura. O artigo 96 é a organização dos tribunais. O artigo 97 é a cláusula de reserva de plenário, que a gente fala sobre isso no controle de constitucionalidade. O artigo 98 é a possibilidade dos estados criarem os juizados e pela principalmente para quem vai fazer o concurso público para o TJ, vou fazer concurso público para o TJ. Ok, para uma prova de OAB, isso não para a prova de concurso público, é importante. Pela Constituição, artigo 98, inciso 2, o juiz de paz é eleito. Então, se você está fazendo uma prova para tribunais e a banca pergunta sobre o juiz de paz, o juiz de paz, ele é eleito para 1 ano. Todo mundo comigo até aqui, então todo mundo dando um ok, lá no Instagram e no YouTube,
Eu não sei se eu posso ver daqui. Eu quero ver o dedinho ok e eu quero que escreva. Vamos lá, vamos dar o nosso grito de guerra. Uma vaga é minha. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma vaga é minha! Uma vaga é minha! A carteira é minha! A carteira é minha! Com essa alegria toda, vamos possuir o que é nosso. A carteira não é da OAB e a cadeira do TJ ou da Polícia Federal ou da PRF ou da Polícia Civil. O que você queira é sua. A vontade de passar no concurso sempre é sua. A vontade de tirar a carteira é sua. E aquilo que a gente deseja, como 37, aquilo Deus abençoa e Deus tem abençoado. Uma vaga é minha. Todo mundo botando aí no Insta. Tá botando, Tamires? Ok, beleza. Bom, dito isso, o artigo 97 é a reserva de plenário. O artigo 100 são os precatórios. E, finalmente, a gente vai para o artigo 102, que é a competência. O artigo 102 é o que compete ao Supremo. Então, dentre as competências do Supremo, nós temos, vamos lá? Essas matérias que eu vou dar hoje, a aula de hoje é para abordar o artigo 102, 105 e 109 nas competências mais importantes. Talvez eu não fale de recurso hoje. Então não é aula para recurso hoje. Vou falar do que ele julga. Tá? O Felipe tá pronto para ler? Felipe vai ler agora o artigo 92. Felipe, por favor, eu queria o 92 todo. Vai entrar o Felipe no ar. Vamos lá, galera? Silvana, Flávia, Tamires, Monique, todo mundo que tá aí. Beleza, tô vendo aqui. De longe tem que ver a professora enxergando, mas beleza. Vamos nessa! Uma vaga é minha! Preparado, Felipe? O que ele diz? Sim! Ok, ele vai ler. Tá lendo? E aí, o que eu faço? Ah, ele mandou eu falando que o Felipe vai entrar, tem um delay. Isso aqui, mas olha, você não assiste uma live dessa, onde o cara tenta abrir sem tecnologia nenhuma e conhecimento inicial aí, ó, abriu, ó. Vai entrar o Felipe agora na tela comigo, vou até pro cantinho. Eu e o Felipe, amigo, tipo repórter da Globo, vai. Não? Ainda não. A Claudinha tá encaixando o Felipe. Felipe é gordo. Felipe é gordo. Tudo não cabe na telinha com a professora. Vai, Felipe. Caraca, tá ruim do Felipe entrar. Agora ele vai, não vai, Claudinha? Mandou eu esperar. Tem que ver, você tem que ver Claudinha aqui, cara. É muito engraçado. Enquanto isso, a gente começa o artigo 102. Vamos lá. O 102 diz que a principal função do Supremo é guardar a integridade da Constituição. Por isso que o controle de constitucionalidade é feito pelo STF. Ok? E o artigo 102, 1A, diz que se lei ou ato federal ou estadual são contrários à Constituição Federal, a ação cabível no Supremo é ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Olha a lógica jurídica. Professora, mas no concurso que eu faço não cai controle. Cair ou não controle, independente de cair ou não controle, isso cai em qualquer prova. Técnico, analista, tem que decorar. Se federal ou estadual são contrários à Constituição Federal, ação cabível no Supremo, ADIM. ADIM significa ação direta, porque ela começa diretamente no Supremo, por isso direta. Ação direta de inconstitucionalidade. Se lei ou ato federal, se eu quero declarar, agora é diferente, declarar a constitucionalidade, a ação cabível no Supremo é uma ADC.
ação declaratória de constitucionalidade. Então, observe, o que o concurso público faz? Diz que cabe ADC para lei ou ato municipal ou estadual. Só cabe ADC para lei ou ato federal. Então, não importa o concurso que você faça, tem que decorar. E agora eu vou falar com a OAB. Meus alunos de OAB segunda fase e você que está fazendo OAB segunda fase, isso que eu tenho dado aula é direito material. Então, a gente no curso já teve muita aula, porque vocês sabem que a gente tem a OAB segunda fase no curso Esfera. É a melhor OAB do Brasil, quer saber? Melhor OAB do Brasil, não tem pra ninguém. São aulas concretas na primeira fase, não tem hashtag mimimi. É um material possível para o aluno estudar. E na segunda fase a gente tem um curso extenso, aplicado. A gente tem lá no Esfera constitucional comigo, óbvio. Tem trabalho com a Evelyn e com a Inês, tem penal, enfim. É uma segunda fase sobrenatural e eu indico. Meus alunos queridos, meus amores, beijo pra vocês na segunda fase, eu amo vocês. Eu tenho certeza da nossa vitória, ela pode estar sendo prorrogada, mas venceremos. A carteira é nossa. Eu não admito perder essa carteira. Então, para vocês que eu tô falando agora, essa aula é de direito material, portanto, preste atenção. Claro que para vocês eu aprofundo mais em algumas coisas, mas você já tá pegando aqui o insight e a gente tá nesse treinamento pra gente não perder o nosso foco. E para os meus alunos de concurso público, isso é também essencial. Eu amo vocês, tá? Beleza. Bom, dito isso, se lei ou ato federal ou estadual são contrários à Constituição Federal, ação cabível no Supremo ADIM. Se lei ou ato federal eu quero declarar a constitucionalidade, é cabível ADC no Supremo. Então, já falei da linha A. Agora a gente vai para a linha B. Todo mundo copiando no caderno? Todo mundo escrevendo no Instagram? Tô copiando no caderno. Tô copiando no caderno. Hashtag, tô copiando no caderno. Hashtag, tô copiando no caderno. Amém. Beleza. E aí, Tamires, tá todo mundo copiando? Faz assim, ó. Assim. Pra mim, tá todo mundo copiando? Hein, Felipe? Isso. Claudinha, abre o YouTube pra eu ver quem tá vendo a aula. Claudinha vai abrir o YouTube. Disse, Claudinha, que tem 1 milhão de pessoas. Que daqui a pouco eu vou atingir a Ivete Sangalo. A Claudinha disse que tem. Deixa eu ler, Claudinha. Claudice Lourenço, Monique, Sandra, professora, só tá cega. Tô mesmo. Ok. Mas, tô firme. Ok. Se liguem. Beijo pra todo mundo. Beijo! Coração. Ok. 7, 2, 1. B e C. São pessoas julgadas no STF. Então aqui, elas são julgadas no STF. Qual o segredo do estudo para o concurso público? As pessoas que estão no 102, 1B, e as pessoas que estão no 102, 1C. As pessoas que estão aqui, em regra, por crime comum, são julgadas no Supremo. São crimes. Por crime de responsabilidade, elas são julgadas no Senado. Agora, lembrando que deputados federais e senadores, parlamentares não são julgados por crime de responsabilidade. Parlamentar não é julgado por crime de responsabilidade. Mas, no 102, 1B, tem presidente da República, procurador-geral da República, presidente da República, procurador-geral da República, por crime comum, Supremo, responsabilidade, Senado. Então, as pessoas que estão na linha B, você que é concurseiro, vai fazer uma listagem, quem é julgado no Supremo, quem é julgado no Senado. Para quê? Para decorar a listagem. Quando cai no concurso público, ele pergunta, presidente da República cometeu crime comum, onde ele é julgado? Comum, Supremo, responsabilidade, Senado. Se você decorar, concurso público é conhecimento e agilidade. Repitam aí comigo. Conhecimento e agilidade. Repitam. Conhecimento. Bora, Claudinha. Conhecimento e agilidade. Mais uma vez, Claudinha. Conhecimento. E só tem a Claudinha hoje para repetir. E a Claudinha
tem que ver ela repetindo. Ela vai cantar comigo agora, Alegria no Coração. Não. Só daqui a pouco. Ok. Beleza. Bom, os bonecos que estão no 102 vão ser tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade, regra, todos eles julgados no STF. Só tem a Claudinha hoje pra repetir e a Claudinha... Exceto, e aí tem que ter dois cuidados, ministro de Estado e comandante das Forças Armadas. Deixa o exceto aqui. Então aqui, por exemplo, tem ministro do TCU. Ministro do TCU, por crime comum e responsabilidade, Supremo. Mas se o ministro do TCU comete crime comum na prova, Supremo, responsabilidade, Supremo. Ministro de Estado são os ministros do presidente, não confundam. Então, por exemplo, ministro da Justiça, ministro da Saúde, e tem que ter cuidado com ministro de Estado e comandante das Forças Armadas. Claudinha tá rindo, qual é o comentário? Ah, gostei de ver. Todo mundo escrevendo no YouTube. Vamos lá, Claudinha tá. Vamos lá, mais uma vez, Claudinha. Conhecimento e agilidade. Vamos lá, Claudinha. Vamos, Claudinha, voz alta, vai. 1, 2, 3 e já. Conhecimento e agilidade. Pra eu ter certeza. Conhecimento e agilidade. Tá vendo como é que a Claudinha é animada? Pô, a Claudinha bota um grupo pra frente. Então, se o ministro de Estado comete crime junto com o presidente de responsabilidade, cuidado com isso. Principalmente quem vai fazer prova para a polícia. Quem quer ser delegado? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí no Instagram e no YouTube. Quem será que quer passar para a Polícia Civil? Quem quer passar para a Polícia Federal? Delegado Federal. 20 mil na conta ou mais. Muito mais. Quem quer levantar? Levanta a mão. Então, se você vai fazer prova para a polícia, principalmente para a polícia, cuidado com isso. Se ministro de Estado e comandante das Forças Armadas, anota o artigo 52.1. 52.1, somente as duas autoridades. Ministro de Estado e comandante das Forças Armadas, quando cometem crime de responsabilidade com o presidente atrai e leva eles para o Senado. Então, com quem eu tenho que ter cuidado no concurso público? Regra, todos os bonecos que estão aqui, por crime comum e de responsabilidade, são julgados no Supremo. Mas os bonecos, ministro de Estado e comandante das Forças Armadas, se cometem um crime sozinho, Supremo. Sozinho, ministro de Estado matou, Supremo. Ministro de Estado cometeu crime de responsabilidade, Supremo. Se ministro de Estado comete crime sozinho, Supremo. Mas eu tenho que ter cuidado no concurso público, cuidado, é assim que se estuda. Chamando a atenção do seu cérebro. Pra quê? Se o ministro de Estado e comandante das Forças Armadas comete o crime com o presidente da República e só o crime de responsabilidade, o presidente atrai e leva os bonecos para o Senado. Não é uma regra, é uma exceção, e principalmente para a prova da polícia. Polícia Civil deve cair. Atenção, Polícia Federal é uma boa questão, beleza? Pode cair tanto na prova de constitucional quanto na prova de penal. A resposta está na Constituição Federal. Amém? Beleza. Então, os bonecos que estão na letra B, por crime comum Supremo, responsabilidade Senado. Os bonecos que estão na linha C, tanto por crime comum quanto de crime de responsabilidade, Supremo. Como estudar? Faz a lista dos bonecos. Faz a lista dos bonecos e decora. Aqui tem ministro do TCU, ministro do STJ. Eu sei decorado. Então, quando eu vou para o concurso público, ele diz: ministro do STJ cometeu crime, onde ele é julgado? Resposta: Supremo. Ok, decorou, fez a lista, eu vou te dar uma dica. Uma dica de concurso público que ajuda é: se o cara mora em Brasília, em regra o julgamento é no Supremo. Anota aí no caderno: se o cara mora em Brasília, em regra o julgamento é no Supremo. Beleza? Todo mundo comigo? Flávia, firme, entendendo? Beleza, então se você quer ser polícia, se você quer salário, se você quer ganhar na Polícia Federal, na PRF, se você tem esse sonho, bota isso na tua cabeça. Se o cara mora em Brasília e tiver que chutar na prova, vai chutar quem? Escreve aí no Instagram.
STF, STF. Todo mundo escrevendo no Instagram e Tamires tomando conta. Beleza. Por exemplo, o Felipe tá estudando para ser delegado, né, Felipe? Faz assim, Felipe. Felipe tá lesado por causa do delay. Esse delay é uma piada. Então, o Felipe fez. Então, Felipe, vai ser julgado onde, Felipe? No Supremo, né, Felipe? Eu vi o Felipe falar. Felipe, dá pra ler? Ele já consegue ler comigo? Ah, o Felipe agora vai ler pelo menos o 102.1b. A linha B de bola, por favor, Felipe. Pode abrir pra ele. E agora? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a instituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente. A linha B. Nas infrações penais comuns, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional e os próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Ok. O Felipe leu 102.1b, você vê, tecnologia avançada. Ele lá e eu aqui. A gente está conseguindo, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por estar conseguindo essa tecnologia aí. E o 102.1c são outras autoridades. Ok, vamos apagar agora. Vamos para o 102.1. D de dado e I de índio. São remédios julgados no Supremo. E aqui eu volto com a dica. Olha a dica. Se a autoridade mora em Brasília... Ah, como é que é morar em Brasília? Trabalha, né, meu filho? Mas eu não vou falar trabalha, que trabalha é grande para decorar. Quem mora em Brasília? Presidente da República, Procurador-Geral da República, Ministro do TCU, Ministro do STJ. Se a autoridade mora em Brasília, todo mundo escrevendo, mora em Brasília, no Instagram, para eu saber que vocês estão entendendo. Se ela mora em Brasília e pratica um ato ilícito, isso é para decorar, técnica de decoração. Se a autoridade mora em Brasília e pratica um ilícito e cabe habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, então, se ela mora em Brasília, mora e trabalha. Se a autoridade... Quem mora em Brasília? Procurador-Geral da República, Ministro do TCU, Ministro do STJ. Se a autoridade trabalha em Brasília, isso é para eu decorar para o concurso. Trabalha em Brasília. Olha como ajuda. Pode ver que todo mundo que está no artigo mora em Brasília. Se mora em Brasília, o Supremo atrai o julgamento do habeas corpus, do habeas data, do mandado de segurança. Olha que boa técnica de decoração. Desde que essa autoridade seja coatora, deu a ordem, ou que ela seja coatora ou... Me deu um branco agora. Autoridade, coatora ou paciente. Pronto. Natural isso na professora. Nessa época de Covid. Coatora ou paciente. Presidente da República é coator. Quem julga o habeas corpus? O Supremo. Presidente da República é paciente. Tiraram a liberdade dele. Quem julga o habeas corpus? O Supremo. Se a autoridade mora em Brasília, vou fazer prova para delegado, olha que legal. Vou fazer prova para OAB, olha que legal. Se a autoridade mora em Brasília, quem julga o mandado de segurança, isso gera vocativo na peça, né, pessoal da OAB segunda fase? Se a banca diz, presidente da República é autoridade coatora e cabe mandado de segurança, pessoal da segunda fase, se a autoridade mora em Brasília, quem julga o mandado de segurança é o STF. Então, se eu estou fazendo como peça de segurança pessoal da segunda fase, o vocativo é ao Supremo Tribunal Federal. Né? Lembrando que não se usa mais excelentíssimo, é cafona, de acordo com o artigo 319.1 do CPC. Então, isso aqui na segunda fase é o vocativo da peça. Isso aqui numa questão de concurso, ele pergunta, quem julga o remédio? O Supremo. Então, veja como essa aula é importante, como essa aula tem vida. E eu sinto essa vida exalada aqui, né? Ok. Dessa regra que mora em Brasília, saem 2 bonecos. Deixa eu ver se minha caneta melhora agora. Essa aqui. Olha. Só tem que ter cuidado com ministro de Estado,
e comandante das Forças Armadas. Ministro de Estado e comandante das Forças Armadas é a exceção. Por quê? Porque eles moram em Brasília. Mas, nesse caso, tem que ter cuidado. Por quê? Porque se ele é... Passa pra cá, hein? Se ele é coator, quem julga o remédio é o STJ. Se ele é paciente, quem julga o remédio é o STF. Então, olha pra mim. Eu disse o seguinte, para decorar a lista dos bonecos que estão aqui, vou fazer a lista dos bonecos. Ok, decorei. Mas o que eu acabo? Método de decoração. Se o cara mora em Brasília, Procurador-Geral da República, deputado federal, senador, mora em Brasília e ele é coator ou paciente no habeas corpus, habeas data ou MS, quem é que julga o remédio? Quem julga o remédio, regra, STF. Dessa regra que eu decoro para concurso público, saem 2 bonecos. Quais são os bonecos que eu tenho que ter? Cuidado. Ministro de Estado, cai pra cacete. A CESP ama. Ó, love. Escreve aí, love. Pode engolir ministro de Estado. Se ministro de Estado é coator, quem julga o remédio é o STJ. Se o ministro de Estado ele é paciente, quem julga é o STF. O mesmo raciocínio para comandante das Forças Armadas. Para a segunda fase, isso é mega importante. Se a banca diz, no mandado de segurança, pessoal da segunda fase, eu quero todo mundo vivo comigo. Sabe quem nunca mais assistiu minha aula de segunda fase? Eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar, que eu nunca mais vi ele comentando aí. Meu aluno que apareceu na segunda fase, que hoje é meu amigão. Todos são Caetano, mas eu digo assim, qual o nome dele, Caetano, que eu esqueci? Que eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu, minha cabeça está muito falhada. Tem que libertar isso. Ó, o nome tá aqui, ó. Então, presta atenção. Qual é a importância disso para a segunda fase do OAB? Vocativo da peça. Se a banca diz que o ministro de Estado tirou o direito de uma pessoa e a peça é mandado de segurança, se ministro de Estado é coator, se ministro de Estado é coator, quem julga o remédio é o STJ. Então, o vocativo é ao Superior Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça. Então, isso num concurso público comum de marcar o X é quem julga a peça. E numa prova de segunda fase, gera o vocativo da peça. Ok? Perfeito. Então, para fechar, essas 2 alíneas, elas determinam quem julga habeas corpus, habeas data e MS. Se a autoridade mora em Brasília, quem julga é o STF. Eu tenho que ter cuidado com, né, Thales? Ministro de Estado e comandante das Forças Armadas, certo? Tamires, certo? Caetano, certo? Maria, né? Ministro de Estado e comandante das Forças Armadas. Se ele é coator, quem julga o remédio é o STJ. Se ele é paciente, quem julga o remédio é o STF. Beleza? Bom, vou apagar esse quadro, vocês à frente. Porque se você quiser tirar uma foto, vai tirar, Claudinha? Uma foto? Beleza. Agora vem o 102. 102.1. Aqui, ó. Eu trouxe pra você. O 102.1, a linha E de elefante. O 102.1 E de elefante diz: aqui eu vou fazer várias comparações, portanto, preste atenção nessa aula. Quem era? W Júnior? Ok. Se a União, Estado membro, Distrito Federal e Território Federal estão litigando com organismo internacional ou Estado estrangeiro, então se a banca diz, isso cai pra caramba em qualquer concurso público, portanto, engolir essa aula.
Engolir, engolir. Escreve aí, engolir. Todo mundo escrevendo. Eu quero ver, eu tô com o YouTube aqui aberto. Eu quero ver escrito, engolir. Vai escrevendo aí, todo mundo escrevendo, engolir. Com letra maiúscula, engolir, engolir, engolir. No YouTube também, no Instagram, na tua mãe, teu pai e tua avó. Ok? Se a União, Estado-membro, Distrito Federal e Território Federal estão litigando com um organismo internacional, um organismo que tem representado o mundo internacional, ou Estado estrangeiro, Inglaterra, Madrid, Espanha, então é a União litigando com a Itália, é o Estado do Rio litigando com os Estados Unidos, dando vida à aula, a banca pode dar vida, cria caso concreto. Isso aí, engolir, engolir, tô amando, eu quero letra maiúscula no engolir, eu quero que engula essa aula, eu quero que multiplique essa aula no seu cérebro, engolir, todo mundo fazendo? Beleza. Então, se a União, Estado-membro, agora eu tô dando vida à aula, é quando a CESP diz, o Rio de Janeiro está litigando com a Inglaterra, é quando a CESP diz, o Distrito Federal está litigando com um organismo internacional que defende direitos humanos. Então, estou dando vida à aula. Ainda que isso seja transformado em caso concreto, não altera a resposta. Vocês precisam ter essa vivência de concurso público. Quem julga o litígio é o Supremo Tribunal Federal, até porque o litígio ultrapassa os limites do território nacional. Agora eu vou comparar se pessoa física tem duas pernas, ó, pessoa física, duas pernas, ou pessoa jurídica, o supermercado, Guanabara, pobre adora mercado, ou o município, eu sempre digo isso, então agora pobreza. Agora com a Covid, só dá para ir ao mercado. Tem gente que passa de casa, faz a compra uma por dia, né? Então, pessoa física, Claudinha, todo mundo repetindo. Claudinha. Pessoa física? Claudinha. Eu Pessoa mesmo. jurídica, o Guanabara. Guanabara. O Mundial. Mundial. O Super Compras. O Super Compras. Ok, todo mundo comigo? Então, pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física ou pessoa jurídica, ou município, Nova Iguaçu, Rio, Caxias, estão litigando com o Estado estrangeiro ou organismo internacional, quem julga é o juiz federal. Da decisão do juiz federal, olha só, desse lado, Estado estrangeiro e organismo internacional, desse lado também. Então, é um quadro comparativo. Depois que eu acabar a aula, eu vou sair da frente, você vai fazer uma cartolina para botar no seu quarto e engolir isso. Isso cai na segunda fase com vida, mas é a mesma questão, beleza? Bom, dito isso, isso deve estar horrível. É o seguinte, da decisão do juiz federal, não cabe aqui apelação para o TRF. Diga não cabe. Não cabe. Mais uma vez, Claudinha. Não cabe. O que cabe é recurso ordinário para o STJ, 105.2c. Então eu quero isso decorado, isso cai pra caramba. Eu escutei alguém falar assim, pô, isso cai mesmo, e eu errei na prova. No 8 da Fundação Getúlio Vargas, exame 8 da Fundação Getúlio Vargas, ele diz, Maria aluga um prédio pro dinheiro, custa 40 mil reais. Maria aluga um prédio pro Estado estrangeiro, olha lá, Maria, deu erro no YouTube. Maria aluga um prédio, custa 40 mil reais. Maria, pessoa física, Estado estrangeiro. Então ele diz, aí na prova a FGV diz que o advogado disse que caberia uma ação perante o juiz de direito e um recurso perante o Tribunal de Justiça. E a banca pergunta se esse procedimento está correto. Claro que não. A ação não inicia no juiz de direito e nem o recurso é para o TJ. O que a FGV faz é transformar o direito material em caso concreto. E vocês não podem errar. Agora vocês estão me vendo, né? Pra estar lembrando, aquele jeitinho manso que eu tenho. Então, se Maria está litigando com o Estado estrangeiro, aí tem aluno que no dia da prova abriu a lei de inquilinato. Aí estuda 2 meses de direito constitucional e no meio de uma prova que ele vai tirar a carteira e mudar a vida, ele abre a lei do inquilinato que ele não vê há 5 anos. Ou, às vezes ele nunca viu, mas ele abre a lei de inquilinato.
Então, gente, é claro que a resposta não está na lei de inquilinato. Você estudou 2 meses de direito constitucional. Todas as respostas estão na Constituição. Acreditem nisso. E se você não é nosso aluno no curso Esfera, o nosso curso é pontuado. Quem está lá sabe disso. Não tem hashtag mimimi, não. Então, exame 8. Maria está litigando com o Estado estrangeiro porque ele não paga aluguel de prédio. Não tem que abrir a lei de inquilinato. E você que está fazendo concurso público para delegado, para polícia, para tribunal, para analista, é a mesma questão. Só que é múltipla escolha. Então não importa. Se pessoa física está litigando com o Estado estrangeiro, quem julga? Juiz federal. Da decisão do juiz federal, caberá recurso ordinário para o STJ. Não cabe apelação para o TRF. São as respostas que você tem na FGV na questão 8. Tá vendo, pessoal, da segunda fase? Tô dedicando uma aula especial pro coração de vocês, que eu sei que vocês têm saudade do curso. Sei que a prova foi remarcada. Sei que a gente pode ter uma nova remarcação. E nós temos que botar o joelho no chão para isso tudo passar, pra gente voltar pra nossa vida e tirar nossa carteira e viver um novo tempo. Né? E pagar feliz a OAB, né? Ok. Bom, dito isso, falta o terceira comparação. Se a União está litigando com o Estado estrangeiro ou organismo internacional e a discussão está em torno de um contrato ou de um do 109, inciso 3, 109.3, 109.3, 109.3. Se a discussão é em cima de um... Essas são as palavras mágicas. Olha pra cá agora. Olha a técnica de aprendizagem. Isso é técnica de estudo. Se a banca diz... A banca, todo mundo escrevendo aí. A banca. Quem manda em você é a banca. Todo mundo escrevendo aí no YouTube. A banca. Ok. Se a banca diz... Claudinha, presta atenção, Claudinha. Se liga, Claudinha. Claudinha, também... Está fazendo concurso público, vai passar para o tribunal, vai ser técnica administrativa, vai continuar morando aqui em casa, vai pagar o aluguel que eu vou cobrar dela, claro. Então, se a União está litigando com o organismo internacional e a banca não usa estas palavras, quem julga é o Supremo. Então, repetindo, se a banca diz, a União está litigando organismo internacional ou Estado estrangeiro. Quem julga? O Supremo. Mas, repitam mais. De novo, Claudinha. Mas, se a banca diz, atenção, hein? Pô, professora, eu nunca tinha reparado essa diferença. Esse é o artigo 109.3. Por isso que é importante estudar um quadro comparativo. Seca a matéria, decora o ponto objetivo. Ok, se a União está litigando com o Estado estrangeiro, organismo internacional, em cima de um contrato ou um tratado, se a questão tem essa palavra mágica, quem julga é o juiz federal. Então, aqui, juiz federal, aqui, Supremo, aqui, olha, são os mesmos bonecos. A única diferença, repetindo, Claudinha. A única. Vocês também em casa. Joga no Instagram. Isso é movimentar a aula, participar, tá? E vocês que vão escolher o próximo tema, hein, Tamires? O próximo tema, Tamires, dá um oi, Tamires. Oi no Instagram, Tamires. Oi no Instagram. A Tamires vai abrir também para os temas. Pensem nos temas que você quer para a próxima aula. Lembrando que talvez a próxima aula eu continue o Poder Judiciário, se eu achar que eu não acabei hoje. Aí a nossa próxima aula a gente já vai vendo o tema pra gente se organizar, tá? Então já vamos abrir o tema para a próxima aula. Vocês vão participar disso comigo. Vocês são parte dessa iniciativa da professora. Sem vocês não dá. Sem você não dá. Não dá. Ok. Olha pra cá. Se a banca diz que a União está litigando com o Estado estrangeiro e o organismo internacional em cima de um contrato ou tratado, tem que ter estas palavras na questão, João. Se não tiver, quem julga é o Supremo. Mas se tem essas palavras, João, quem julga é o juiz federal. A Tamires mandou uma pergunta agora pela Claudinha.
no seguinte, professora, a garota ficar com dúvida. Em todas as partes, eu tenho que ter cuidado, porque alguém tá litigando sempre isso aí, João, com o Estado estrangeiro ou organismo internacional, tá? Então essa é a dúvida de alguém aí. Sempre desse lado, eu tenho a mesma pessoa. O que muda, percebam, é o outro lado. Então é uma dúvida da galera. A Claudinha vai reintegrar agora, já reintegrou. A Claudinha já reintegrou, reintegração de posse no Instagram. Repetindo, chegou uma dúvida pela Tamires. Chegou uma dúvida pela Tamires. Qual é? Desse lado, eu tenho a mesma pessoa, Estado estrangeiro e organismo internacional. O que muda é o outro lado do litígio. Então, dependendo de quem está desse lado, quem vai julgar é o Supremo, quem vai julgar é o juiz federal ou o juiz federal. São situações diferentes. Estou saindo da frente para vocês copiarem esse quadro com calma, tira uma foto, faz o que tu quiser e faça disso uma cartolina. Isso é fichinha em concurso público. Fichinha! Lembrando que a gente está em vários cursos de concurso público, curso Esfera, curso Sejures, AlphaCom, nas turmas de tribunais administrativos e também invadindo outras turmas lá. Graças a Deus, nosso trabalho tem crescido, graças também a esse carinho que vocês têm pela gente, tá? Ok, dito isso, vou pro próximo artigo. Tranquilo, Tamires? Alguma dúvida aí? Se tiver dúvida no YouTube, a Claudinha tá lendo aqui o YouTube, tá bom? Pode mandar dúvida pro YouTube, que a Claudinha tá controlando o YouTube. Claudinha é controladora de YouTube. Ok? 102.1 F. Se a União está litigando com Estados-membros. Se dois Estados-membros estão litigando. Isso aqui é um versus o outro, ó. Versus. Flamengo versus Fluminense. Vasco versus Flamengo. Professora, qual é o seu time? Nem te conto, não é Flamengo. Mas a pessoa vira Flamengo por causa do filho, né? Ok, então vamos nessa. Se a União está litigando com Estados-membros, dois estados, Rio e São Paulo, estão litigando. Se um Estado-membro está litigando com o Distrito Federal. Então não importa, galera. É um com o outro. Se eles estão litigando, perceba, no Supremo não chega município, porque município não é ente federativo originário. Regra, município não chega ao Supremo. Regra, anota aí no caderno. Anota aí, município não chega ao Supremo. Município não chega ao Supremo, porque não é ente federativo originário. Ok. Se eles estão litigando, como está em jogo o pacto federativo, quem julga o litígio é o STF. Então, se o pacto federativo está em jogo, ou seja, se eles estão litigando, dois estados estão litigando, por exemplo, por um rio que corta mais de dois estados. Isso já aconteceu no Brasil. Então, quando vários estados estão litigando, por que quem julga é o Supremo? Porque isso tira a estabilidade da federação que nós falamos na última aula, e eu disse para os doutores que o que traz, por exemplo, o método de trazer de volta a intervenção é um método para trazer de volta a estabilidade. Então, o pacto federativo, nós falamos na última aula sobre, excelente a última aula, calamidade pública, estado de defesa, estado de sítio, intervenção. Não assistiu? Assista! Muito bem. Então, quem julga é o STF. Mas, agora o que eu vou falar agora não cai em regra, não cai na prova de técnico nem analistas de tribunais. Eu não vejo. Mas eu vejo em provas de delegado, vejo em provas de OAB, segunda fase, em provas maiores. Mas quem sabe mais, sabe menos. Então, se a banca diz, dois estados estão litigando e a questão é seca, sem maiores informações, se dois estados estão litigando sem maiores informações, quem julga é o Supremo. Mas se a banca diz que dois estados estão litigando e a questão tem que estar escrito na questão. Então não fica com a viajação, não. Escreve aí. Tem que estar escrito na questão. Fala aí, Claudinha.
Tem que estar escrito na questão. Mais uma vez. Tem que estar escrito na questão. Para delegado, para a Polícia Federal, para TCU, TCE. Muito importante numa prova escrita, OAB. Se a banca diz que 2 estados estão litigando e a questão é econômica, quem julga é o juiz federal. Quem julga é o juiz federal, porque nesse momento é a União que dá a última palavra, porque aí, quando 2 estados estão litigando, e sai da competência do Supremo, porque o Pacto Federativo não está em jogo, mas 2 estados estão litigando, não é cada estado que julga, porque cada estado escolheria decidiria o que é melhor para si. Então não é justo que cada estado decida. Então quando o Supremo não julga, quem julga é o juízo federal, representando nesse momento os interesses de todos. Lembrem que os estados compõem o todo. Então, se 2 estados estão litigando, puramente econômica, repitam comigo, puramente econômica, escrevam aí no YouTube, no Instagram, puramente econômica, puramente econômica, puramente econômica. Todo mundo comigo? Puramente econômica. Quem julga é o juízo federal. Repitam comigo, juízo federal. Amém. Beleza. Escrito? Vou pedir para o Felipe ler o artigo 102.1 F de formiga. Vamos lá, Felipe. Ai, eu tomo uma água. Valeu. Obrigado, Felipe. Valeu. Tamo longe, mas estamos juntos. Adorei esse retratinho que vocês botaram no vídeo. Ela ainda tá lendo? O que ela tá falando? Pera aí que a Tamira está falando com a Claudinha é sensitiva. Ela tá lendo? Ah, ela tá lendo? Ah, a Tamira está lendo, gente. É assim mesmo. O legal do nosso vídeo é isso. Vai. Então me diz quando ela tá lendo. Vou ficar quieta. Já leu? Ela já leu. Eu não tô ouvindo, cara. Não briga comigo, não. Então pronto, eu já tava falando. Amém. Ok. Bom, agora vamos lá. Vocês estão adorando, não estão? Eu também. Pô, gente, mas a gente tá tentando de tudo pra aula não parar, né? Porque hoje não dava pra eles virem. Ok. Artigo 102, inciso 1. A linha e outras coisas que o Supremo julga. Outras. O Supremo julga ações. Horrível a minha letra. Ações que envolvam os interesses da classe da magistratura. Se eu tenho os interesses da classe, quem julga essa ação é o Supremo. Ações que envolvam o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Ações que envolvam o CNJ e o Conselho Nacional do MP é o Supremo. Ações que envolvam extradição. Lembrando que a extradição está no artigo 5º 51 e 5º 52. A extradição ela é julgada pelo Supremo. A extradição está vinculada a ato ilícito. É alguém que pratica algum ato ilícito e está no país. E o Brasil vai permitir que ele vá para outro país, para quem não sabe. A extradição ela é julgada pelo Supremo e ela tem fundamentação na explicação no artigo 5º 51 e 5º 52. Então, estou fazendo vínculo para não ser uma aula perdida. O Supremo julga uma peça chamada reclamação constitucional. Também é uma super aula essa. A gente vai dando aula de constitucional, né, e sabendo que cada aula uma é mais importante que a outra. A reclamação constitucional, ela é uma peça cabível quando o efeito vinculante das decisões do STF
A decisão do STF não é cumprida. Então, veja, quando o Supremo edita súmula vinculante, vou dar um exemplo para vocês entenderem. A súmula vinculante 14 diz, e é um exemplo clássico de concurso público, mas eu prefiro trabalhar o que é clássico no YouTube. Diz que quando o advogado ele tem direito de ver o inquérito policial, súmula vinculante 14, súmula vinculante 14. Então o advogado chega na delegacia e pede o inquérito policial. Gente, sempre com raciocínio lógico, ele tem acesso às peças do inquérito. Se não está no inquérito, ele não tem acesso porque não é peça de inquérito. Então, sempre fazendo pergunta com raciocínio lógico. Que tem aluno que diz, depende, né? Eu falo, depende de quê? Aí ele fala, depende se é peça ou não do inquérito. Aí eu não aguento. Eu respiro fundo, como professor, cuida dessa alma, né? Então, claro que essas são as peças do inquérito. Aí ele diz, olha, eu quero ver o inquérito policial. Se o delegado não dá o inquérito policial para o advogado, obrigatoriamente, quando a decisão é administrativa, obrigatoriamente tem que esgotar as vias administrativas. Ele vai ao chefe de polícia, o chefe de polícia nega. Ele vai ao secretário de segurança pública, ele nega. Finalmente ele chega, esgotou as vias administrativas, ele diz, bom, eu esgotei as vias administrativas e não vejo o inquérito policial. Esgotadas as vias administrativas, quando a decisão é administrativa. E fere súmula vinculante, quando a decisão é administrativa e fere súmula vinculante, eu estou pegando esse exemplo, porque súmula vinculante tem efeito vinculante, obriga a autoridade a cumprir. A autoridade ela é vinculada àquela decisão. É no efeito vinculante que o Supremo Tribunal Federal mostra a força da sua decisão, mostra o seu poder. A aula é muito explicativa para que você entenda. Então, quando o Supremo edita uma súmula vinculante, professora, ministro está vinculado, exato. Governador está vinculado, presidente da República está vinculado e não pode ir contra aquela decisão pelo efeito vinculante. Desacatado o efeito vinculante, quando a decisão é administrativa, esgotadas as vias administrativas, a peça cabível é reclamação. Então, depois que o advogado chegou no secretário de Segurança Pública e não foi dado o inquérito policial, a peça cabível ao Supremo é reclamação constitucional. A reclamação constitucional é uma peça cabível ao Supremo quando é ferido o efeito vinculante. Então vamos falar de concurso público. Quando o concurso público diz assim, concurso, diz, a autoridade não cumpriu a súmula vinculante 14. A autoridade não cumpriu a súmula vinculante 11. Se a banca pergunta qual a peça cabível, resposta, reclamar, repita comigo, Claudinha. Reclamação constitucional. Vamos lá, Claudinha. Reclamação constitucional. Mais uma vez. Reclamação constitucional. Igual o Bruno, do Felipe Neto. Olha ela ficando brava. Mentira, mentira. Ela é uma pessoa especial in my heart. Pronto. Ok. Beleza. Então, a peça cabível ferido do efeito vinculante é reclamação constitucional. Então, fizemos assim, genericamente, eu acabei destacando as coisas mais importantes do STF. No STJ, eu já expliquei o que eu queria. Quantas horas a gente atende a aula, Claudinho? 1h10. Ok. No STJ, 102, 105, 1A. Prerrogativa de foro. São as pessoas que são julgadas no STJ. Em regra, todos os bonecos que estão aqui, é só você ler. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Outro boneco que você vai ler aqui. Desembargador do TJ. Juiz do TRF. Então, estas autoridades que aí estão descritas, você vai fazer a lista dos bonecos para decorar. Os bonecos que estão aqui, tanto por crime comum como por crime de responsabilidade, eles são julgados no STJ. Qual é o boneco aqui que é o boneco perigoso? Governador, hein? Governador, por crime comum, é julgado no STJ. Governador, por crime de responsabilidade,
é julgado perante um conselho. Isso está no artigo 78, parágrafo 3º da Lei 1079 de 1950. Muita gente aprende errado. Muita gente aprende errado. Errado. Então, governador por crime comum, STJ, por crime de responsabilidade, não é julgado na Assembleia Legislativa. Está errado. Isso foi declarado inconstitucional. A súmula vinculante 46, diz: regra estadual não gera procedimento para crime de responsabilidade. Ela diz de outra forma: crime de responsabilidade é regulamentado por lei federal. E a lei federal que regulamenta o crime de responsabilidade é a Lei Federal 1079 de 1950. E ela diz no artigo 78, parágrafo 3º, 78, parágrafo 3º, que o governador por crime de responsabilidade é julgado perante o Conselho e quem preside o Conselho é o presidente do TJ. Então não é pela Assembleia Legislativa. Se liberta! Se precisa se libertar é agora. Aprendeu errado, joga fora. Segundo o Supremo, a única coisa que a Assembleia Legislativa pode fazer, se houver autorização na Constituição do Estado, essa caneta aqui não dá. A única coisa que a Assembleia Legislativa pode fazer, se houver autorização na Constituição do Estado para governador, a Assembleia Legislativa, por 2/3, pode autorizar o julgamento. A única coisa que a Assembleia Legislativa pode fazer, se houver previsão na Constituição do Estado, autorizar por 2/3 o julgamento, tá? Se não houver, não pode. Na Constituição do Estado do Rio, para quem vai fazer prova para a polícia, quem autoriza o julgamento do governador por crime de responsabilidade por 2/3 é a Assembleia Legislativa, porque tem previsão na Constituição do Estado do Rio. Se não houvesse, ela não faria nada. A Assembleia Legislativa não pode, o Supremo já disse, fazer nenhuma intervenção no STJ. Só se houver previsão na Constituição do Estado, decidir se inicia ou não. Mas não é a Assembleia Legislativa o governador. Lembrando que para quem vai fazer prova para a polícia, é uma ótima questão. Então, se você vai fazer prova para a polícia, aprenda. Beleza? Ok. Então, essa é a linha A, foi. O 105, B e C, eu já falei. Falei quando eu dei aula de STF. Eu disse que se ministro de Estado, ele é coator, quem julga o mandado de segurança de habeas data é o STJ. Se ele é paciente, quem julga é o STF. 105.1, B e C, eu comparei com 102.1, D de dado e I de índio. Então não vou repetir. Finalmente, o 105. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta que às vezes eu não acredito. A senhora dá essa aula... Claudinha, tá aqui. Me lembra que tem que comprar tinta de caneta. 105, 1G. Conflito de atribuição. Conflito de atribuição, isso vem de ato administrativo. É quem pratica o ato. Esse conflito pode ser entre duas autoridades administrativas ou uma autoridade administrativa e uma autoridade judicial. Mas se refere a um ato administrativo. Quem pratica o ato administrativo? Um delegado ou outro delegado? Um juiz ou um administrador? Então, são duas pessoas brigando pela prática do ato administrativo. Entenda isso. Então, quem julga conflito de atribuição é o STJ, porque isso é uma questão de legalidade. Então, essa palavra, geralmente eles botam em concurso público. Quem julgará o conflito de atribuição é o STF. O STF não julga conflito de atribuição.
Quem julga conflito de atribuição é o STJ. É uma questão de legalidade. Atribuição, legalidade, STJ. Dica de concurso. Atribuição, legalidade, STJ. Repita comigo. Repita, vamos lá. Atribuição, legalidade, STJ. Vamos cantar Alegria no Coração, Pereré Pompom. Preciso da ajuda da Claudinha e de vocês que estão aí. Todo mundo escrevendo aí, hora da música, para dar um tempo para eu poder continuar, para eu enfiar mais. Vamos lá? 1, 2. Podemos, Claudinha? Preciso da sua voz me acompanhando. 1, 2, 3. Vamos lá. Alegria no coração, pereré pom pom. Mais uma vez. Alegria no coração, pereré pom pom. Beleza. Bom, dito isso, da dólar, a gente vai pro conflito de competência. Quantos minutos, Claudinha, a gente já tá aí? 105.1. 105.1 é 105.1D, diferente do 102.1, ó. Conflito de competência. O conflito de competência vem do processo civil e ele pode ser positivo ou negativo. Também acontece no processo penal, vem do processo, pronto, para não ficar briga, né? Positivo. 2 juízes, para vocês entenderem, 2 juízes, 2 tribunais querem julgar o processo. O conflito pode ser positivo ou negativo. 2 autoridades querem julgar o mesmo processo. Negativo, não querem. Positivo, querem. Negativo, não querem. Positivo, querem. Negativo, não querem. Beleza. Não importa se o conflito é positivo ou negativo, preste atenção. Aqui tá, vou começar pelo 102.1, ó. Aqui tá o Supremo. Aqui estão os tribunais superiores, STJ, TST, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. A questão do concurso, ela é grande, mas não importa. Não importa. Se a banca diz, de um lado, o STJ quer julgar o processo por isso. Ponto. Do outro lado, quem quer julgar o processo é o juiz federal. Uma coisa absurda, dane-se. A senhora está dando um exemplo absurdo, sim, para te mostrar que dá para acertar a questão, ainda que a gente não entenda nada. Pronto. Se um tribunal superior está envolvido, o conflito sempre é julgado por um tribunal acima. E acima do tribunal superior só existe o STF. Ou seja, se a banca diz, o STJ está litigando com o juiz federal, como eu resolvo a questão tecnicamente em concurso? Para resolver uma questão de conflito de competência, você sempre leva em consideração o maior tribunal. E quem está acima dele é que julga. Quem está acima do STJ, aqui ó, é o STF. Então, toda vez que eu estou fazendo uma questão de concurso, para que eu tenha agilidade, conhecimento, que a banca diz, o STJ está litigando com o juiz federal. Quem é o maior tribunal envolvido no conflito? O STJ. Acima do STF existe o STF. Quem decide o conflito de competência é o STF. É o que está escrito aqui. Se a banca diz, o Tribunal Superior Eleitoral está brigando com o juiz, o juiz federal. Quem é o maior tribunal envolvido no conflito? O Tribunal Superior Eleitoral. Se o Tribunal Superior Eleitoral está envolvido, acima dele só existe o STF. Resumindo, se basta um tribunal superior envolvido, que sempre quem vai decidir o conflito de competência é o STF. Se um tribunal superior estiver envolvido, olha como é prático. Quem decide o conflito de competência? O STF. E a decisão do STF, diz o processo civil, é irrecorrível. Pronto, acabou. Ô, professora, foi tão simples que eu me choquei. Mas é isso aí. Agora, e o STJ? O STJ tá aqui. Aqui tá o TRF. Aqui o juiz federal. Aqui o TJ. Aqui o juiz de direito. Ok.
Se o juiz federal quer julgar um processo e o juiz de direito quer julgar o mesmo processo, na verdade, são dois tribunais litigando. É o TRF litigando com o TJ. Ou seja, se o litígio está na segunda instância, quem decide o conflito de competência é o STJ. Então, se a banca diz, o juiz federal quer julgar o processo A, o juiz de direito, na verdade, é o TRF litigando com o TJ. São dois tribunais diferentes litigando. São dois tribunais de segunda instância. Ou seja, se o conflito está na segunda instância, quem decide o conflito de competência é o STJ. É o que cai na prova de constitucional. Na prova de constitucional, não cai regras para justiça especializada, dois juízes do trabalho litigando. Isso cai quando a prova é para o TRT, na prova de trabalho. Na prova de constitucional, ou conflito de competência, é julgado pelo STJ ou pelo STF. Portanto, basta esse ponto. Não fica aí se. Por isso tu não passa concurso, porque tu tem tanto si na cabeça que o que é importante não entra. Foco, determinação. Beleza. E agora a gente parte para o 109. O 100... Peraí só, Claudinha. 10 horas da noite? Ok. O artigo 109, que é a competência do juízo federal, praticamente já andamos muito. Mas eu não quero dar uma aula porcaria. Então, para deixar água na boca, eu vou parar por aqui hoje. Próxima aula, pode escrever aí, Tamires. Próxima aula, a gente vai continuar nas competências. Próxima aula eu vou falar sobre o 109, o 125 e vou falar um pouquinho de alguma coisa que eu acho importante na justiça eleitoral. Então a próxima aula vai ser juízo federal, vai ser ainda poder judiciário. Então vocês vão numerar assim no YouTube. Poder judiciário 1, poder judiciário 2, beleza? Ok, para não ficar uma aula muito extensa, muito cansativa, para ver essa próxima aula eu quero que vocês revejam essa aula de hoje. Queria terminar essa aula fazendo uma oração. Tô precisando igual vocês. Hoje eu tô precisando muito de uma oração, né? Hoje eu tô precisando mais de oração do que de aula. E eu tava precisando desse carinho aí de vocês. Eliane, vai me falando aí, Claudinha. Juliana, Flávia Araújo, Gisele, Flávia Araújo, Claudilene. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Caetano, Josiane, o Wellington. Mas quem? Nádia, Silvana. Thales. Muito obrigado. Carlos, Thales. amo vocês. Deve ter algum Carlos também, mas foi Thales que eu falei. Thales, beleza. Sabe que eu amo vocês. Muito obrigado. A gente continua na próxima aula. A próxima live vai ser quarta-feira. Próxima live, quarta-feira, fechado? Próxima live vai ser quarta-feira. De repente vocês vão ter uma surpresa semana que vem. A gente vai ter mais de uma live. Vai depender de uma parada. Tô tentando fechar uma parada muito boa, onde a gente vai trazer uma professora aqui sobrenatural. A gente vai quebrar o vídeo. Vai ser eu e ela numa live sobrenatural sobre uma matéria muito importante. Tô tentando fechar o horário com ela. Por isso que a gente está usando essa técnica de 2 telas. Que eu vou estar aqui, ela vai estar na casa dela. Vai ser uma super live que eu quero que vocês compartilhem muito com uma professora que vocês amam. Queria agradecer que tem muito professor entrando na minha aula. Jean Aquino, eu vi que você entrou. Eu vi também que entrou o Rafael semana passada, a Evelyn de trabalho, enfim. A Evelyn também abriu o canal dela. Se inscrevam no canal da Evelyn, ela tá dando aula sobre medida provisória, sobre várias coisas, tá? A Evelyn é uma mega professora de trabalho do curso Esfera e ela tá com um canal novo, aberto. Só para procurar a professora Evelyn Poiares, tá bom? Dito isso, vamos fazer uma oração, amém? Vamos todo mundo agora orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por estarmos reunidos aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa transmissão que o Senhor tem permitido, onde o Senhor tem levado conhecimento, aquilo que o Senhor me deu, eu estou tentando distribuir da melhor forma possível. E eu sei que não tem sido nesse momento para ninguém dias fáceis. Mas eu sei, Senhor, que a Tua palavra assim nos diz.
que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos levantado, que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Nenhum mal chegará à nossa casa, nenhum mal chegará à nossa família, nenhuma praga invadirá os nossos sonhos. Nós realizaremos sonhos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sonhos. Então pedimos, Deus, a Tua misericórdia por nós, o Teu amor incansável por nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, por meio dessa oração, sopre nos nossos espíritos, nos fortalecendo. Que toda tristeza caia por terra, Senhor. Que todo desânimo, Deus, caia por terra, mas que se levante em o nome de Jesus, esse nome que cura, esse nome que sara, esse nome que salva, Senhor. Esse nome que nos protege, que nos traga paz, que excede todo o entendimento, que nós saibamos passar por esses dias com fé, com força, Deus, com confiança em Ti, pois nós, Deus, precisamos de Ti. Eu clamo, Senhor, nós clamamos, Deus, pela cura, nós clamamos pela vacina, nós clamamos pela saída dessa situação para a humanidade, Deus. Tenha misericórdia de nós. Tira a gente dessa situação, que nós possamos entender, como está escrito na Tua palavra, que o Teu Filho, Jesus Cristo, não foi reconhecido. Que o tempo do Covid seja tempo de reconhecimento. Que Jesus Cristo é um com o Pai. Ele é o Todo-Poderoso. E que o nome dele seja glorificado em nossas bocas. Deus está aqui com a gente. Aproveite. Porque o Senhor é bom a todo tempo. Glórias a Deus. Galera, eu amo vocês. Até a próxima. Eu saio dessa aula muito mais forte do que entrei. Sempre quando eu oro, a primeira a falecer sou eu. Que essa oração tenha chegado a você de forma sobrenatural. Que essa aula dada seja uma aula de produtividade na sua vida. De aprovação no concurso.